Bom dia a todos. Eu sou Laura Parente, vou me apresentar, porque é a primeira vez que eu acho que eu estou conduzindo aqui realmente um dos seminários. Já participei dos seminários fazendo a apresentação desses nossos seminários do Observatório. Mas hoje o Glauco não pode estar conosco, porque ele vai passar alguns meses como professor convidado em Wisconsin. Então eu vou assumir a coordenadoria executiva do Observatório, e o Mário vai ficar como diretor executivo do Observatório nesse próximo semestre, o professor Mário Salerno, da Escola Politécnica da USP. Hoje nós temos o prazer de ter conosco o João de Negri, que é pesquisador do IPEA. Ele é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem doutorado também em economia pela Universidade de Brasília. Ele é pesquisador do IPEA desde 1996 e foi coordenador-geral da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em 99, além de diretor e vice-presidente do IPEA no período de 2005 a 2007. Ele hoje vai conversar conosco sobre um tema de extrema atualidade e importância para o Brasil, que são as oportunidades do pré-sal para o desenvolvimento do Brasil. Eu vou avisar a todos, é importante, principalmente para o pessoal que nos acompanha via internet, que normalmente os nossos seminários acontecem das 11 horas ao 12h30, mas o João ele veio especialmente do Rio hoje para estar aqui conosco, e em função de compromissos importantes que ele tem no Rio de Janeiro no período da tarde, nós vamos precisar acabar a nossa atividade um pouco mais cedo hoje. Então, nós vamos acabar ao 12h. Por isso, eu passo imediatamente, então, a palavra ao João de Negri, agradecendo desde já a presença dele aqui. Tá bom, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Esse tema do desenvolvimento e da exploração das reservas petrolíferas nossas do pré-sal, ele é um tema que que está na pauta do debate sobre o desenvolvimento brasileiro, porque ele é um tema de grande dimensão e de um futuro que vai ser muito influenciado pela forma como a gente vai explorar essas reservas petrolíferas do pré-sal. Então, na verdade, acho que todo mundo deve ter visto já, lido matérias sobre isso, e há, na verdade, grandes incógnitas a respeito do futuro disso. Não da existência ou não do petróleo, isso já foi comprovado, não da existência da magnitude dessas reservas, isso já foi comprovado, tem tecnologia para explorar, mas há um impacto grande na exploração de petróleo de todas as nações no mundo, ou seja, nações que têm grandes reservas de petróleo acabam sendo países que têm taxas de valorização do câmbio relativamente acentuadas ao longo de longos períodos. E isso ficou conhecido na literatura econômica como maldição do petróleo. Parece um tema pouco técnico, mas na verdade não é. A maldição do petróleo está sempre associada à forma e à estratégia como os países desenvolvem e exploram as suas reservas petrolíferas. Ou seja, há diferentes formas de você extrair, de você explorar essas reservas petrolíferas, e isso afeta de forma significativa não apenas o setor do petróleo em si, mas toda a economia. Por quê? Porque, na verdade, como você tem fluxos cambiais muito intensos pela própria exploração do petróleo que você faz, as taxas de câmbios tendem a ser relativamente baixas e valorizadas, no caso, que é o termo que se usa, ao longo de longos períodos. Isso faz com que os países importem várias outras coisas que antigamente eram produzidas nos países. Isso ficou conhecido na literatura econômica como maldição do petróleo. Então, na verdade, é um problema macroeconômico que acontece por conta de que você tem uma entrada de dólares muito acentuados e você tem impacto sobre toda a economia. Isso também ficou conhecido na literatura econômica como desindustrialização, doença holandesa e vários termos nesse sentido.
Nós somos da opinião de que isso não acontecerá no Brasil, porque a forma como a gente está fazendo a exploração do petróleo, ela evitará com que esse processo, essa maldição, essa coisa aconteça no caso brasileiro. No entanto, existem mesmo, não acontecendo isso, existem diferentes caminhos que podem ser trilhados, depende de como o Brasil vai aproveitar os desafios tecnológicos que impõem explorar petróleo a 300 quilômetros mar adentro em 3.000 metros de profundidade de lâmina d'água. Ou seja, os desafios disso são muito grandes e como os desafios fazem com que a fronteira tecnológica se mova. E é por isso que o debate é importante. Toda vez que você tem um desafio importante, uma coisa que você não sabe como fazer, mas que você tem que aprender a fazer, isso gera novos conhecimentos, as pessoas se esforçam para aprender, e o aprendizado, o conhecimento, ele é o motor da inovação tecnológica. É por isso que, na verdade, essa discussão do petróleo não é apenas uma discussão circunscrita à questão do petróleo, mas ele envolve todo um conjunto de equipamentos, partes, peças e produção de serviços que são importantes nesse segmento. Então, a primeira lâmina que eu trouxe aqui para vocês é dizer o seguinte: olha, existem oportunidades, no caso brasileiro, que estão surgindo a partir do crescimento da economia. Eram oportunidades que antes não existiam. Essas oportunidades, elas não estão apenas nas reservas do pré-sal no petróleo, elas estão em diversos outros segmentos da economia. Mas o que muda efetivamente nessa nova conjuntura que a gente está vivendo? O fato da economia ter crescido e ter uma perspectiva de crescimento de médio e longo prazo relativamente virtuosa, vai fazer com que as políticas públicas sejam muito mais seletivas hoje. Ou seja, o que nós estamos querendo argumentar aqui é que você teve algumas etapas que foram cumpridas ao longo desses últimos anos na economia brasileira. A economia se estabilizou, o crescimento está vindo com certo vigor. Ao que tudo indica, não há nenhuma hipótese de que o crescimento não continue sendo vigoroso da forma como está, e essas oportunidades vai ter um desafio muito grande para as políticas públicas, que é de como transformar a estrutura produtiva brasileira. O crescimento por si só não transforma a base produtiva, essa é uma questão importante. O que transforma a base produtiva é a capacidade que a economia tem de gerar novos conhecimentos, de gerar novos processos de inovação. E, nesse caso, as políticas públicas têm um papel importante. Então, a seletividade das ações do poder público atualmente vai ser dos grandes temas para ser debatidos aqui para frente. A segunda coisa importante é o seguinte: a sustentabilidade do processo de distribuição de renda na economia brasileira depende de ganhos de produtividade mais acentuados. O que acontece com economias como a brasileira, que tem uma situação intermediária do ponto de vista de desenvolvimento, quando a gente compara com outras economias em desenvolvimento, quando a gente compara com economias desenvolvidas? Nesse país, você tem condições de geração de tecnologia endógena, que é diferente de você pegar outras economias em desenvolvimento. Ou seja, há um núcleo de empresas, no caso brasileiro, que é um núcleo de empresas que tem a capacidade de desenvolver endogenamente a tecnologia. E o incentivo a este núcleo é que vai fazer com que a economia gere produtos e serviços de maior produtividade. Esses ganhos de produtividade interno e nas exportações é que permitirá com que os ciclos de distribuição de renda continuem acontecendo. Veja assim, a economia ela não funciona se você não tiver um processo de distribuição de renda para que as pessoas comprem bens, mas se você também não tiver lucros substantivos no setor empresarial capaz de fazer os investimentos necessários. O que liga a distribuição de renda via salários e os lucros substantivos que são necessários para o processo de ganhos de produtividade é